Imagine ter em mãos a informação que poderia salvar 50 mil soldados. Imagine saber exatamente onde o inimigo vai atacar, com quantos homens e a que horas. Agora, imagine essa informação chegando tarde demais. Não por falta de tecnologia, não por sabotagem inimiga, mas por um erro humano tão simples, tão banal, que parece impossível de acreditar. Em 1941, no auge da Segunda Guerra Mundial, um telegrama interceptado continha o segredo que mudaria o destino de uma batalha inteira. Mas esse telegrama nunca chegou a tempo nas mãos certas, e o preço dessa falha foi pago com sangue, destruição e o mapa da Europa redesenhado para sempre. Esta é a história real de como um erro de comunicação, algo que qualquer um de nós poderia cometer, alterou o curso da história. Uma história sobre o destino, sobre falhas humanas e sobre como os pequenos detalhes podem determinar quem vive e quem morre em tempos de guerra. Antes de continuarmos com essa história impressionante, se você gosta de conteúdo sobre história, fatos surpreendentes e eventos que mudaram o mundo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso ajuda muito para que mais pessoas possam conhecer essas histórias incríveis. E agora vamos mergulhar nesse episódio que poucos conhecem, mas que mudou tudo. Estamos em junho de 1941. A Europa está em chamas. Adolf Hitler já domina grande parte do continente. A França caiu. A Inglaterra resiste sob os bombardeios constantes da Luftwaffe. E no leste, a União Soviética de Joseph Stalin observa nervosamente os movimentos alemães, mantendo um pacto de não agressão que todos sabem ser apenas uma questão de tempo até ser rompido. Os serviços de inteligência britânicos trabalham dia e noite. Em Bletchley Park, uma mansão vitoriana transformada no centro nervoso da guerra de informações, matemáticos, linguistas e criptógrafos trabalham febrilmente para decifrar os códigos alemães. Entre eles está a lendária máquina Enigma, o sistema de criptografia que os alemães acreditavam ser inquebrável. Mas os britânicos conseguiram o impossível. Eles quebraram o Enigma. E agora, cada mensagem alemã interceptada é uma janela para os planos do inimigo. Foi em uma dessas interceptações de rotina que tudo começou. Um operador alemão, em algum lugar na Polônia ocupada, digitou uma mensagem urgente na sua máquina Enigma. A mensagem era clara e direta. Detalhes completos sobre a Operação Barbarossa. O nome em código para a invasão da União Soviética. A mensagem continha informações vitais, datas exatas, posicionamento de divisões, rotas de avanço, objetivos prioritários. Era um tesouro de inteligência militar. O tipo de informação que poderia salvar milhões de vidas se chegasse às pessoas certas. A mensagem foi captada pelas estações de escuta britânicas espalhadas pela Inglaterra. Os sinais de rádio viajaram pelo ar. Foram capturados, registrados e enviados para Bletchley Park. Lá, os criptógrafos começaram seu trabalho meticuloso. Cada letra era analisada, cada padrão identificado, cada código quebrado. Levou horas, mas finalmente conseguiram. A mensagem estava decifrada e o conteúdo era explosivo. Os alemães planejavam invadir a União Soviética em questão de dias. Mais de 3 milhões de soldados, milhares de tanques, aviões, artilharia. Seria a maior operação militar da história humana. E os soviéticos não faziam ideia do que estava por vir. Ou pelo menos não acreditavam nas informações fragmentadas que chegavam até eles. O próximo passo era óbvio: avisar Stalin, informar os soviéticos sobre o ataque iminente, dar-lhes tempo para mobilizar suas forças, reposicionar suas tropas, preparar suas defesas. Com essa informação, a União Soviética poderia estar pronta. Poderia transformar uma invasão surpresa em uma armadilha mortal para os alemães. Poderia mudar completamente o rumo da guerra. E foi aqui que tudo começou a dar errado. A informação precisava ser enviada para Moscou. Mas como? Os canais diplomáticos normais eram lentos demais. Uma reunião pessoal com o embaixador soviético levaria tempo para ser agendada. Tempo que eles não tinham. A solução óbvia era um telegrama cifrado, enviado diretamente através dos canais de comunicação militar. Rápido, seguro, eficiente. Um oficial de inteligência britânico preparou o telegrama. Ele resumiu as informações essenciais em linguagem codificada que os soviéticos conseguiriam decifrar. Ele verificou 2 vezes cada palavra, cada número, cada detalhe. Não podia haver erros. Muita coisa estava em jogo. Ele colocou o telegrama em um envelope marcado como urgente, máxima prioridade, e o entregou ao mensageiro. E aqui está o primeiro erro. O mensageiro que deveria levar o telegrama à sala de transmissões estava doente naquele dia. Um substituto foi chamado. Um jovem recruta que tinha apenas 3 semanas de serviço. Ele não estava familiarizado com os protocolos. Não entendia completamente a importância das marcações de prioridade. Para ele, era apenas mais um envelope para ser entregue. O que? Recruta pegou o envelope e começou sua rota.
Mas Bletchley Park era um labirinto de corredores, salas secretas e áreas restritas. O jovem se perdeu. Ele vagou por 15 minutos antes de encontrar alguém que pudesse dar-lhe direções. Quando finalmente chegou à sala de transmissões, já havia um atraso de 20 minutos. Na sala de transmissões, outro problema aguardava. O operador de rádio responsável pelas comunicações com Moscou estava lidando com um problema técnico. Um dos transmissores principais tinha apresentado defeito e ele estava tentando consertá-lo. Havia uma fila de mensagens esperando para serem enviadas. O recruta colocou o envelope no final da pilha e saiu, achando que tinha cumprido sua tarefa. Mas aquele envelope marcado como urgente ficou enterrado sob outras mensagens. Relatórios de rotina, confirmações administrativas, solicitações de suprimentos. Nada tão importante quanto aquele telegrama, mas todas misturadas na mesma pilha. E o operador, focado em consertar o equipamento, não notou a marcação de prioridade. Passaram-se horas. O operador finalmente consertou o transmissor. Ele começou a processar as mensagens uma por uma, na ordem em que estavam empilhadas. Mensagens de baixa prioridade foram enviadas, enquanto aquele telegrama crucial permanecia esperando. Quando finalmente chegou a vez do envelope com a informação sobre a Operação Barbarossa, já era tarde da noite. O operador estava exausto após horas de trabalho. Ele abriu o envelope, preparou a mensagem para transmissão e começou a enviar. Mas aqui ocorreu o terceiro erro. Na fadiga do momento, o operador digitou o código de endereçamento errado. Em vez de enviar diretamente para o Comando Militar Soviético em Moscou, ele enviou para o escritório diplomático britânico na capital soviética. Um erro de 2 dígitos no código. Algo tão pequeno quanto trocar um 3 por um 8. Mas suficiente para mudar tudo. A mensagem chegou a Moscou, mas chegou ao lugar errado. No escritório diplomático, o telegrama foi recebido por um funcionário administrativo que não tinha autorização para acessar material de inteligência militar. Ele viu a codificação, não entendeu e seguiu o protocolo. Arquivou a mensagem para ser processada no dia seguinte, quando o oficial de ligação estaria disponível. Mais 12 horas se passaram. Quando finalmente o oficial de ligação chegou ao escritório e viu o telegrama, ele imediatamente percebeu a gravidade da situação. Ele decifrou a mensagem e ficou gelado. A data mencionada para o início da invasão era hoje. Naquele exato momento, enquanto ele segurava aquele papel nas mãos, tanques alemães provavelmente já estavam cruzando a fronteira soviética. Ele correu para o telefone, ligou para o Comando Militar Soviético, mas foi recebido com ceticismo. Stalin havia recebido dezenas de avisos sobre uma possível invasão alemã nos últimos meses. Ele os havia ignorado todos, convencido de que eram desinformação britânica tentando arrastar a União Soviética para a guerra. Outro aviso do escritório diplomático britânico não seria levado mais a sério do que os anteriores. E então, às 4 horas da manhã de 22 de junho de 1941, a Operação Barbarossa começou. 3 milhões de soldados alemães cruzaram a fronteira soviética em uma frente de quase 3.000 quilômetros. Milhares de aviões da Luftwaffe destruíram aeródromos soviéticos antes que um único avião pudesse decolar. Divisões blindadas alemãs avançaram profundamente em território soviético, encontrando resistência desorganizada e muitas vezes inexistente. As forças soviéticas foram pegas completamente desprevenidas. Unidades inteiras foram cercadas e capturadas sem disparar um tiro. Depósitos de suprimentos caíram nas mãos alemãs. Linhas de comunicação foram cortadas. O caos era total. Nas primeiras 48 horas, os soviéticos perderam quase 2.000 aviões, a maioria destruída no solo. Centenas de milhares de soldados foram mortos, feridos ou capturados. A cidade de Minsk caiu em uma semana. Kiev estava cercada. Leningrado seria sitiada em setembro. E enquanto as divisões alemãs avançavam, deixando para trás um rastro de destruição, aquele telegrama que poderia ter mudado tudo permanecia esquecido em uma gaveta em Moscou. Um testamento silencioso de como pequenos erros podem ter consequências monumentais. Mas a história não termina aqui. Porque o impacto daquele telegrama que chegou tarde vai muito além das primeiras semanas da invasão. Os historiadores estimam que, se as forças soviéticas tivessem tido apenas 48 horas de aviso prévio, o curso da Operação Barbarossa teria sido radicalmente diferente. As perdas iniciais teriam sido muito menores. As unidades soviéticas teriam tido tempo de se posicionar defensivamente. Os aeródromos poderiam ter dispersado seus aviões. Os depósitos de suprimentos teriam sido evacuados ou destruídos antes de cair em mãos inimigas, apenas nas primeiras 3 semanas da
Invasão. Mais de 50 mil soldados soviéticos morreram em combates que poderiam ter sido evitados ou minimizados com preparação adequada. 50 mil vidas perdidas não por inferioridade militar, não por falta de coragem ou equipamento, mas por um telegrama que se perdeu em uma cadeia de pequenos erros humanos. Quando a verdade sobre o telegrama finalmente veio à tona, meses depois, houve uma investigação. O jovem recruta que se perdeu nos corredores foi interrogado. O operador de rádio que misturou as mensagens foi questionado. O funcionário diplomático que arquivou o telegrama teve que explicar suas ações, mas no final, nenhuma punição foi aplicada, porque todos tinham feito exatamente o que achavam correto no momento. Nenhum deles agiu com má intenção. Nenhum deles era um traidor ou sabotador. Eram apenas pessoas comuns, fazendo trabalhos comuns e cometendo erros comuns. E talvez seja isso que torna essa história tão perturbadora. Não foi uma grande traição que matou 50 mil homens. Não foi uma falha catastrófica de equipamento ou uma decisão estratégica equivocada. Foi uma série de pequenos erros, cada um deles compreensível, cada um deles perdoável isoladamente. Um mensageiro substituto que se perdeu. Um operador cansado que cometeu um erro de digitação. Um funcionário que seguiu o protocolo padrão. Pequenas falhas que, em cascata, criaram uma catástrofe. A história do telegrama que nunca chegou nos força a confrontar uma verdade desconfortável sobre a natureza da guerra e do destino humano. Gostamos de pensar que os grandes eventos da história são determinados por grandes decisões, por gênios estratégicos ou erros monumentais. Mas a realidade é que muitas vezes são os pequenos detalhes, as falhas triviais, os momentos de descuido que mudam tudo. Quantas outras batalhas foram perdidas por cartas extraviadas? Quantos soldados morreram porque uma ordem foi mal interpretada? Quantas cidades caíram porque alguém estava no lugar errado na hora? Errada? A história está cheia desses momentos, mas raramente prestamos atenção neles. Preferimos as grandes narrativas, os heróis e vilões claramente definidos, as viradas dramáticas do destino. Mas aquele telegrama esquecido em uma gaveta em Moscou nos lembra que a história é feita tanto pelos grandes quanto pelos pequenos, tanto pelas decisões conscientes quanto pelos acidentes involuntários. E talvez, mais assustadoramente, nos lembra de como tudo pode mudar em um instante por causa de algo tão simples quanto um envelope colocado no lugar errado. Hoje, quando olhamos para trás através das décadas, é fácil ver a cadeia de eventos com clareza. É fácil identificar cada erro, cada ponto onde as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas para aquelas pessoas em 1941, vivendo momento a momento, tomando decisões com informações incompletas e sob pressão extrema, nada era óbvio. Eles fizeram o melhor que puderam com o que tinham. E ainda assim, não foi suficiente. A Operação Barbarossa continuou por meses. Eventualmente, o avanço alemão foi interrompido nas portas de Moscou. O inverno russo chegou e virou a maré. A União Soviética, apesar das perdas catastróficas iniciais, conseguiu se reagrupar e começar a empurrar os alemães de volta. A guerra mudou. A história seguiu em frente, mas aquelas 50 mil vidas nunca voltaram. Aqueles soldados, muitos deles jovens, muitos deles com famílias esperando em casa, morreram em uma batalha que eles nunca tiveram chance de vencer. Não porque fossem fracos ou mal treinados, mas porque a informação que poderia tê-los salvado chegou tarde demais. E o telegrama? Ele foi eventualmente destruído, junto com milhares de outros documentos da guerra. Mas sua história permanece, transmitida através de memorandos militares, relatórios de inteligência e memórias de alguns dos que estavam lá. Uma lembrança de que na guerra, como na vida, os detalhes importam, que a comunicação é crucial, que o que parece trivial pode ser vital, que erros humanos não são apenas estatísticas, mas têm rostos, nomes e famílias que choram. Esta história nos ensina algo fundamental sobre a condição humana. Vivemos em um mundo de complexidade incompreensível, onde nossas ações se entrelaçam de maneiras que nunca poderemos prever completamente. Um mensageiro que se perde pode mudar o destino de nações. Um erro de digitação pode custar milhares de vidas. Um momento de fadiga pode alterar o mapa da Europa. Não há vilão nesta história. Não há um culpado claro que possamos apontar e dizer, foi por sua causa. Há apenas pessoas fazendo o melhor que podem em circunstâncias impossíveis. E há a dura realidade de que, às vezes, o melhor que podemos fazer simplesmente não é suficiente. Então, da próxima vez que você enviar uma mensagem importante, da próxima vez que entregar um documento urgente, da próxima vez que cometer um pequeno erro no trabalho, lembre-se desta história. Lembre-se do telegrama que nunca chegou a tempo. Lembre-se das 50 mil vidas que foram perdidas não por falta de coragem ou por inferioridade militar,
mas por uma cadeia de pequenos erros humanos perfeitamente compreensíveis, porque no final todos nós somos vulneráveis aos mesmos tipos de falhas. Todos nós nos perdemos às vezes, todos nós cometemos erros de digitação. Todos nós ficamos cansados e colocamos coisas nos lugares errados. A diferença é que, para a maioria de nós, essas falhas não custam 50.000 vidas, mas elas nos conectam àquelas. Pessoas em 1941 fazendo o melhor que podiam, sem saber que cada pequena decisão estava escrevendo uma das páginas mais trágicas da história humana. E talvez, apenas talvez, se lembrarmos dessas lições, se prestarmos um pouco mais de atenção aos detalhes, se valorizarmos a importância da comunicação clara e da responsabilidade compartilhada, possamos evitar que histórias como essa se repitam, porque a história não é apenas sobre o passado, é sobre as escolhas que fazemos hoje e as consequências que elas terão amanhã. E cada um de nós, em nossas pequenas esferas de influência, tem o poder de fazer a diferença entre um telegrama que chega a tempo e um que chega tarde demais.